O caminhão seguia firme pela BR-227, engolindo o asfalto madrugada adentro, enquanto eu, Caio Andrade, voltava de mais um frete puxado no calor do sertão. O bolso apertado carregava só o suficiente para pagar as contas e cumprir a promessa de levar meu filho para tomar sorvete. Mas bastou uma parada rápida no posto para tudo mudar. O que eu vi ali, naquela viela escura, me fez entender que tem coisas que um homem não pode ignorar e que algumas dívidas não se pagam com dinheiro, mas com coragem. Essa é uma daquelas histórias reais da estrada, onde justiça e perigo andam lado a lado. E você está assistindo de onde? Comenta aí. O motor do Scania R440 parecia roncar em sintonia com minha ansiedade. Depois de 2 dias puxados, deixava o trecho entre Mossoró e Florânia para trás, com o tanque quase cheio e 600 no bolso. Dinheiro suado, mas suficiente para pagar as contas da casa e ainda levar meu filho Vinícius para tomar aquele sorvete que ele sempre pedia quando eu voltava da estrada. Ele adorava o de flocos com cobertura de chocolate. Eu prometi a ele que voltaríamos ao quiosque na Praça Central assim que eu largasse o caminhão no pátio da oficina. Era um pequeno ritual entre nós, pai e filho, e mesmo depois da morte da mãe dele, aquilo seguia como uma tradição que nos segurava juntos. Na cabeça, além do sorvete, só vinha também a imagem da minha irmã Luísa. Trabalhadora, vendia tapioca num trailer simples, mas bem frequentado, perto do posto Arco do Norte. Sempre sorria quando me via, largando tudo para me abraçar, como se eu tivesse voltado da guerra. Ela dizia que meu cheiro era mistura de óleo diesel, estrada e saudade. Aquela lembrança era meu combustível. O atendente me conhecia, perguntou se era o de sempre, e eu confirmei com um aceno. Saí com a xícara na mão, pronto para encostar no caminhão e esticar as pernas. Foi aí que meu olhar bateu numa viela ao lado do posto. Uma viatura da polícia, sem giroflex ligado, estava encostada num canto escuro. Fiquei atento. Então, vi algo que gelou minha espinha. Luísa. Ela estava sendo segurada pelo braço por um sujeito fardado. Mesmo no escuro, reconheci o tenente Álvaro Reis. A postura ereta, a farda sem um vinco fora do lugar e aquele maldito sorriso torto no rosto. Ele dizia algo para Luísa, que tentava se afastar. As mãos dele passeavam pelo corpo dela com a desculpa de uma revista. Mas não era revista, era abuso, era covardia. Luísa tentava se proteger, murmurava, "Para, por favor." Mas ele parecia se divertir com a humilhação dela. E perguntei já com a voz alterada. Reis virou lentamente, como quem tem a certeza de que manda em tudo. A mão dele foi direto para o coldre da arma, num gesto automático, calculado. "Revista de rotina, Andrade. Fica na tua e segue teu caminho." Ele disse, mas os olhos brilhavam, como se aquilo fosse um jogo que ele gostava de jogar. Luísa estava encolhida, os olhos vermelhos, o corpo tremendo. Tentei me aproximar mais, mas o tenente deu um passo à frente e encostou os dedos no gatilho. "Quer ser preso por desacato? Ou prefere que eu leve tua irmã para a delegacia e invente uma história bonita lá dentro?" Ameaçou com a frieza de quem já tinha feito isso antes. Olhei para Luísa. Ela me implorava com o olhar, balançando a cabeça como quem dizia, "Não reage, por favor." Respirei fundo. Sabia que se reagisse podia acabar morto. Ou pior, podia ferrar a vida da Luísa ainda mais. Engoli a raiva. Senti o gosto metálico da impotência e perguntei o que ele queria. O tenente sorriu com escárnio. "Quero que a gente esqueça isso aqui." Simples assim. Entendi o recado, dinheiro. Peguei o que tinha no bolso, cada nota representando um parafuso apertado, uma manobra arriscada, 1 hora longe de casa, e entreguei a ele. R$ 600, o dinheiro do frete, o dinheiro do sorvete do Vinícius, tudo. Reis pegou as notas com a naturalidade de quem já estava acostumado a aquele tipo de negociação. "Boa escolha, caminhoneiro", disse antes de voltar para a viatura e sair cantando pneu.
Luísa correu para o meu lado, chorando baixo, tentando esconder a vergonha com as mãos. Abracei ela sem dizer nada. O corpo dela tremia como uma folha. Depois de um tempo, com a voz fraca, ela soltou: "Ele já fez isso antes, Caio." Luísa chorava em silêncio, os olhos perdidos no chão. Não precisei perguntar mais nada. Ela falou com dificuldade, engolindo as palavras. Disse que nas últimas semanas o tenente apareceu várias vezes perto do trailer, sempre com a desculpa de fiscalizar, de manter a ordem. Mas por trás do fardamento vinha o toque invasivo, os comentários sujos, as ameaças sutis. Dessa vez, ele disse que ia me prender se eu não deixasse. Sussurrou. Eu só ouvia, o sangue fervendo, a vontade de arrancar aquele uniforme dele com as próprias mãos. Mas me contive. Não era hora. Não ali, não naquela noite. Não com ela tão frágil do meu lado. O que eu precisava fazer era protegê-la. Mas também sabia que o que tinha visto não podia passar em branco. Não mais. Ela estava destruída por dentro. Eu estava com o peito cheio de culpa. Culpa por não ter percebido antes. Culpa por não ter impedido. Culpa por não poder fazer mais. Mas ali, naquela boleia, fiz uma promessa. Uma que não disse em voz alta, mas que gritei por dentro com toda a força. Aquele homem ia pagar. Não importava o quanto fosse difícil. Não importava se a cidade inteira o visse como herói. Eu vi quem ele era de verdade. E agora, nada mais me faria esquecer. E foi ali, com o motor do Scania ligado novamente, que ela disse a frase que ficaria gravada na minha memória para sempre. Ele já fez isso antes, Caio. Levei Luísa direto para o bar da Lúcia, um canto meio esquecido na margem da BR-227, onde caminhoneiros, garotas de programa e gente de vida dura se refugiava da solidão e da brutalidade da estrada. Era um lugar onde ninguém julgava ninguém e todo mundo já tinha visto o inferno de perto. Luísa caminhava ao meu lado em silêncio, o rosto ainda molhado de lágrimas. Assim que cruzamos a porta, Lúcia nos viu e veio até nós com o senho franzido. Não precisou de muito para ela entender. Bastou olhar nos olhos da minha irmã. "Foi o Reis, né?" Soltou sem rodeios. Eu apenas assenti, engolindo seco. Lúcia puxou uma cadeira e mandou sentar. Em menos de um minuto, já tinha um copo de água para Luísa e uma dose de cachaça para mim. O bar estava relativamente vazio, mas o pouco de gente que tinha já começou a prestar atenção. Uma das garotas que ficava sempre por lá, Marina, se aproximou. Era uma mulher calejada, dessas que não se impressionam mais com brutalidade. Sentou do outro lado da mesa e disse: "Ele faz isso com todas. Primeiro encosta com conversa fiada, depois vem com a arma, ameaça, apalpa. Se a gente resiste, diz que vai prender. Se aceita, vira silêncio." Luísa não levantou a cabeça. Marina tragou um cigarro e completou: "Ele me fez isso 2 vezes. A terceira vez, eu mordi ele. Fiquei 2 dias presa por desacato." Lúcia ouvia tudo com uma raiva contida. Sabia que não era um caso isolado. O tenente Reis era o tipo de homem que andava de cabeça erguida na cidade, mas se arrastava na lama com quem não tinha defesa. Na estrada, era predador. Usava a farda como escudo e a impunidade como arma. E nós, a gente só assistia. Sofríamos calados, porque sabíamos que gritar não adiantava. Não ali, não com ele. Eu já vi esse verme tomar dinheiro de colega dizendo que a carga estava irregular, mesmo quando estava tudo certo. Já vi ele plantar nota fria, ameaçar prender gente por nada. Mas ninguém denuncia porque na cidade ele é o bonzinho. Vai na igreja, entrega sopa, organiza festa junina. Todo mundo acha que ele é exemplo, mas aqui na estrada, Caio, ele é veneno. Ouvir aquilo me fez querer socar uma parede. Não era só a Luísa, ele fazia isso com todas. A estrada conhecia o verdadeiro Álvaro Reis, mas ninguém falava, ninguém expunha. Era como se tivéssemos aceitado que a gente vivia num mundo onde o poder escolhia quem sofria e quem mandava. Marina assentiu e disse: "A esposa dele
idolatra o cara. E tem uma filha. Acho que tem uns 12 anos. Mal sabe quem é o pai que tem. Enquanto Luísa tentava recuperar o fôlego e Hélio voltava para o balcão, Lúcia se aproximou de mim, com um olhar firme. Tu vai fazer o que agora, Caio? A pergunta veio como um soco no estômago. Eu não sabia. Parte de mim queria largar tudo, pegar o Scania e sumir, esquecer aquela estrada maldita. Mas outra parte, mais forte, mais amarga, gritava que era hora de fazer alguma coisa, porque a Luísa não era só minha irmã. Ela era símbolo de quantas outras tinham sido esmagadas por esse sistema podre. Marina olhou para mim e falou com voz baixa. Se tu for mexer com ele, se prepara. Ele tem gente, tem capanga, tem cobertura. A cidade não vai acreditar em ti. E se tu errar, tu perde tudo. Fiquei calado. A raiva não cabia mais dentro do peito. Mas não podia ser impulso. Tinha que ser estratégia. Vingança não podia ser cega. Tinha que ser certeira. As mãos sujas de graxa, o rosto iluminado, com um sorriso que desapareceu quando me viu. Cadê a tia Lu? Perguntou. Eu hesitei. Ele era esperto demais. Sabia ler minha cara. Mas não podia envolvê-lo naquilo. Foi descansar. Teve uma noite ruim, respondi, tentando soar natural. Ele limpou a mão num pano e me encarou. Aconteceu alguma coisa, pai? Balancei a cabeça, desviando o olhar. Nada que você precise se preocupar. Mas a verdade é que aquilo me corroía por dentro. Eu tinha criado meu filho para ser justo, para nunca abaixar a cabeça para covarde. Mas como explicar que às vezes, para proteger, a gente tem que engolir sangue? Entrei no quarto, fechei a porta e me joguei na cama sem forças. O rosto da Luísa voltava toda vez que eu fechava os olhos. Ela encolhida, tentando esconder o próprio corpo. Marina, Hélio, Lúcia, todos sabiam. Todos tinham histórias. E o pior, todos tinham medo. Ia ter que achar provas, juntar gente, bater de frente com um sistema que protegia canalhas e condenava inocentes. Mas eu ia fazer isso. Não só por Luísa, mas por todos que ele feriu e que nunca tiveram voz. Era hora de transformar a estrada em tribunal. E o bar da Lúcia, naquele início de manhã, tinha sido o primeiro passo. Ali, entre copos sujos e verdades escondidas, eu entendi que não estava sozinho, que a estrada podia falar, se tivesse quem escutasse. Voltei para o quintal de casa. Fingi ajudar Vinícius com a mobilete, mas minha cabeça já estava longe. Longe dali, arquitetando, reunindo forças. Porque uma coisa era certa. Aquele homem ainda ia cair. E quando caísse, ia ser pela mesma estrada que ele achava que controlava. Era hora de derrubar aquele homem. Por Luísa, por todos nós. Passaram-se alguns dias desde aquela noite no posto, mas o gosto da raiva ainda não tinha saído da minha boca. A imagem da Luísa sendo violada com aquele uniforme em cima dela me visitava toda vez que eu tentava dormir. Sabia que não podia mais ignorar. Peguei o rádio PX numa madrugada em que o sono não vinha e chamei Hélio. Ele atendeu com a voz arrastada, do jeito de quem já sabe que não vem notícia boa. Fui direto ao ponto. Preciso de informação sobre os podres do Reis. Onde ele guarda as merdas dele? Hélio demorou para responder, mas quando respondeu, sua voz estava firme. Me passou o endereço de um galpão perto de um bairro industrial afastado. Disse que ali o tenente guardava dinheiro, documentos falsificados, vídeos de extorsão. E soltou outra bomba. Havia uma carga de eletrônicos que sairia da região, acompanhada por escolta da própria polícia. Lavagem de dinheiro. Era tudo que eu precisava para começar a desmascarar aquele canalha. Só que agora não podia mais agir no impulso. Eu precisava montar um plano, e rápido. No mesmo dia, fui até o bar da Lúcia encontrar Marina. Ela me chamou num canto, longe dos curiosos. Abriu o celular, mostrou uma gravação. Era a voz do tenente Reis, debochada, nojenta. Ele descrevia com orgulho o que tinha feito com ela, como se estivesse contando vantagem para um amigo de bar.
Não tem mulher que diga não para mim. Eu aponto o dedo, elas obedecem. Polícia, irmão, é o maior afrodisíaco do mundo. Engoli em seco. Marina desligou o áudio e falou: se tu for até o fim, leva isso contigo, mas me promete que vai proteger quem se expor. Prometi. Já não era mais só por Luísa. Era por Marina, pelas outras mulheres que nunca tiveram voz, por todos os caminhoneiros explorados, por cada pessoa que aquele homem destruiu na estrada fingindo ser herói na cidade. Era mais que pessoal agora. Era questão de honra. Voltei para casa com a cabeça fervendo. A primeira coisa que ouvi ao entrar foi o som do teclado no quarto do Vinícius. Ele estava terminando de montar um simulador de motor no computador velho, aqueles projetos de adolescente apaixonado por mecânica. Entrei no quarto com o celular em mãos, pronto para esconder o que tinha, mas ele me pegou no contrapé. O que está acontecendo, pai? Tu tá estranho faz dias. Hesitei. Disse que não era nada, mas o garoto me conhecia e, sem querer, deixou escapar. Eu ouvi parte da conversa pelo rádio. O Hélio falando de galpão, de prova. É contra o Reis, né? Tentei desconversar, mas ele insistiu. Pai, deixa eu te ajudar. Eu sei mexer no sistema da polícia, dá para rastrear frequência, captar áudio. Tu não precisa carregar isso sozinho. Ele só tinha 17 anos, mas a convicção no olhar era de gente que já tinha perdido demais. Relutante, acabei cedendo. Aquilo me assustava, mas no fundo, sabia que o Vinícius era a única pessoa em quem eu confiava plenamente. No dia seguinte, cedo, descemos para o porão de casa onde ficava um rádio CB antigo que eu usava nos tempos de frete interestadual. Vinícius ligou o equipamento, conectou cabos, abriu o notebook, que estava mais para peça de museu do que para computador. Em menos de meia hora, ele já estava captando as conversas da central da polícia. O chiado tomava conta do ambiente até que uma voz surgiu limpa. Carga protegida. Saída sexta, 21h. Local, Armazém 7. Comandante Reis acompanha. Olhei para o Vinícius, que apenas sorriu. Tá aí, pai. É isso que tu precisava? Era muito mais do que isso. Aquilo era a confirmação de tudo. O tenente estava envolvido em esquema de escolta ilegal. Usava viatura e uniforme para proteger dinheiro sujo. O problema agora era outro. O que fazer com essa informação sem colocar um alvo nas nossas costas? O inimigo não era só um homem com uma arma. Era um sistema inteiro que o protegia. Reis era casado com uma mulher influente, frequentava os mesmos jantares que o prefeito, era respeitado na igreja local, conhecido por ajudar famílias carentes. Se eu vazasse aquele áudio sem respaldo, ia parecer vingança. E se fosse contra ele, de peito aberto, podia acabar morto antes de ter chance de falar. O medo apertou o estômago, mas a voz da Marina ecoava na minha cabeça. A voz do próprio Reis naquele áudio nojento também. Não dava mais para voltar. Respirei fundo, chamei Vinícius no quintal e disse: Filho, tu fez um bom trabalho, mas daqui em diante eu sigo sozinho. Ele não gostou, mas assentiu. Sabia que eu estava tentando protegê-lo. Sabia que o jogo era mais sujo do que ele podia imaginar. Passei a madrugada com aquele áudio e o endereço do galpão anotado num papel. Tinha a gravação da Marina, o relato da Luísa, o endereço da carga ilegal e agora a interceptação do Vinícius. As peças começavam a se juntar, mas cada uma delas vinha com um peso diferente, com um risco maior. Senti um nó no peito, mas também um impulso que não sentia há muito tempo, o de lutar até o fim. Não podia parar ali. Eu tinha que fazer esse desgraçado cair. Mas sabia que junto com as provas vinha o medo de ser seguido, de ser emboscado, de ver minha família virar alvo. O inimigo era mais forte do que eu pensava, mas agora eu também estava mais disposto do que jamais estive. E madrugada nos envolvia feito cobertor pesado quando paramos o caminhão a uns 100 metros do galpão. Era um terreno isolado, cercado por mato alto e arame farpado.
Tínhamos combinado tudo no rádio, sem conversa desnecessária, sem luz, cada passo calculado. Hélio estava comigo no banco do carona, calado, mas com a expressão carregada. Vinícius veio porque insistiu até o último minuto, dizendo que conhecia aquela região, que já tinha feito manutenção em motores ali perto, que poderia ser útil. Não adiantou eu tentar dissuadir. Ele veio mesmo assim. A cerca tinha um rasgo antigo, por onde passamos agachados, em silêncio. Ao cruzar aquele limite, eu sabia. Dali em diante não tinha mais volta. O que encontrássemos lá dentro podia mudar tudo, ou acabar com a gente de vez. O galpão por dentro era um caos de papéis velhos, caixas empilhadas, estantes metálicas cobertas de poeira. Eu, Hélio e Vinícius nos separamos para cobrir mais espaço. Cada caixa revirada revelava alguma sujeira. Achei uma pasta com recibos falsificados em nome de transportadoras inexistentes. Em outra, documentos de cargas com valores absurdos, assinados por policiais. E então, os pendrives. Havia pelo menos 4, etiquetados com datas e códigos. Hélio, do outro lado, chamou nossa atenção com um envelope grosso nas mãos. Fotos. Numa delas, reconheci o rosto de um vereador sorrindo ao lado de Reis, ambos carregando caixas de equipamento eletrônico. Em outra, Marina, sentada num banco com cara de pânico, cercada por 2 homens de farda. Era mais do que eu esperava. Aquilo era o coração podre da corrupção exposto nu diante de nós. Vinícius, mesmo sem dizer nada, me olhava com um misto de espanto e medo. Eu sabia que ele compreendia agora a gravidade daquilo tudo. Um barulho metálico ecoou, e em segundos a figura de Mauro surgiu na entrada. O braço direito do tenente, forte, careca, o tipo que não precisava de palavras para ameaçar. Estava com uma pistola em punho e os olhos fixos em Vinícius. "Parado! Todo mundo parado!" gritou. Eu ergui as mãos imediatamente, tentando ficar entre ele e meu filho. Vinícius congelou, o rosto pálido. Hélio, numa tentativa desesperada, avançou sobre Mauro para tentar desarmá-lo, mas não teve tempo. O tiro veio seco, direto no ombro de Hélio, que caiu no chão gritando de dor. Eu avancei sobre Mauro, mas ele apontou a arma direto para minha cara. "Quer ser o próximo caminhoneiro?" Eu sabia que não podia bater de frente. Agarrei Vinícius pela camisa, arrastei ele até a abertura da cerca. Mauro atirou de novo, o som ecoando nas paredes do galpão. Vinícius tropeçou, caiu, mas conseguiu se levantar com minha ajuda. Hélio vinha mancando atrás, apoiando o braço com a outra mão. Cada segundo ali era um risco de morte. O motor rugia como se também soubesse que estávamos fugindo por um triz. Vinícius estava calado, tremendo, e Hélio gemia de dor no banco de trás, o ombro encharcado de sangue. Fomos direto para o bar da Lúcia. Chegando lá, bati na porta até ela abrir. Entreguei o material para ela, explicando tudo em voz baixa, cada detalhe. "Entrega isso ao delegado Honório em Natal. Ele é limpo. É a única chance que temos." Lúcia ouviu tudo em silêncio. Pegou a bolsa com as provas e assentiu. O rosto dela endureceu quando mencionei Mauro. "O Reis mandou ele, não tenho dúvidas. Agora é guerra aberta, Caio." E era mesmo, tínhamos cruzado a linha, e eles sabiam disso. Peguei o aparelho e vi a foto. Clara, a menina de 12 anos, filha do tenente Reis, estava sentada no que parecia ser o chão de um depósito, com os braços amarrados. A legenda era curta e fria. "Quer continuar mexendo comigo? Então sabe onde me achar." Meu estômago despencou. A retaliação veio mais rápido do que esperávamos. Vinícius olhou a foto e soltou um palavrão. Hélio, mesmo com dor, apertou minha perna. Eles cruzaram o limite. E tinham mesmo. Clara não tinha culpa de nada. Era uma criança, mas o pai dela tinha escolhido usar a própria filha como escudo. A guerra estava declarada, e agora não havia mais espaço para hesitação. O telefone tocou logo depois do pôr do sol, e bastou ouvir a voz do outro lado para que meu sangue gelasse. Era o próprio tenente Reis. Frio, direto, sem rodeios.
Traz as provas, Caio, ou nunca mais vai ver a menina. A ameaça era clara. Clara, sua filha de apenas 12 anos, era agora moeda de troca nas mãos do próprio pai. Ele tinha sequestrado a própria filha para me calar. Respirei fundo, engoli a revolta e disse que toparia. Sabia que era uma armadilha. Ele não queria só as provas, queria destruir qualquer possibilidade de expô-lo. Mas eu também não era o mesmo homem de dias atrás. Já tinha sido humilhado, já tinha perdido noites de sono, já tinha sangrado. Dessa vez, eu ia planejar direito. Reuni Luísa, Lúcia e Vinícius no bar e expliquei tudo. Enquanto eu fosse ao Galpão 5 com uma bolsa falsa, cheia de papéis velhos e um gravador escondido na jaqueta, eles iriam tentar localizar Clara e resgatá-la. Tínhamos poucas horas e nenhuma margem para erro. Naquela noite, me preparei como quem vai para a guerra. O gravador escondido era um modelo antigo, emprestado por Hélio, que mesmo se recuperando do tiro, fez questão de ajudar. Vinícius estudou o Galpão 5 pela internet, mapeou possíveis saídas, acessos laterais e traçou o trajeto de fuga. Luísa e Lúcia ficaram responsáveis por localizar Clara assim que identificassem sua posição. Eu cheguei no local combinado antes do horário. O galpão era velho, mal iluminado, e a tensão me corroía por dentro. Quando o rei surgiu das sombras, acompanhado de Mauro, senti o coração acelerar. Ele usava a mesma farda que carregava quando encostou em Luísa, a mesma arrogância estampada no rosto. "Cadê as provas?" ele perguntou. Joguei a bolsa aos pés dele. "Tá tudo aí. Mas antes quero ouvir da tua boca tudo o que tu fez." Ele riu. Um riso de quem tem certeza da impunidade. "Tu quer confissão, Caio? Tá bem, ninguém manda em mim. Eu tomo o que quero. Mulher, dinheiro, respeito. E tu nunca vai conseguir mudar isso." A frase foi dita com desprezo, mas foi gravada, palavra por palavra. No instante em que a confissão saiu da boca dele, escutei um estalo no fundo do galpão. Lúcia e Luísa surgiram pela lateral, com Vinícius logo atrás, puxando Clara pela mão. A menina estava amarrada, mas consciente. Quando o Reis viu a filha sendo levada, arregalou os olhos. "Solta ela!" gritou. Mauro reagiu puxando a arma, mas Vinícius foi mais rápido. Lançou uma barra de ferro que bateu no braço do capanga, fazendo a arma cair. Corri até ele e o empurrei com o ombro. Luísa abraçou Clara e começou a puxá-la para fora. Lúcia deu cobertura com uma chave inglesa nas mãos, pronta para reagir. Reis tentou avançar, mas me posicionei entre ele e a saída. "Acabou, tenente. Você perdeu." Mas ele não parecia assustado. "Tu não entende, Caio. A cidade me ama. Tu não vai conseguir nada com isso." Ele sorriu mesmo acuado. Aquilo não era blefe. Ele realmente acreditava que era intocável. Depois da fuga, levamos Clara direto ao bar da Lúcia, que virou o nosso quartel-general. Enquanto ela era confortada pela mãe, que havia sido avisada por telefone, eu entregava o gravador e a bolsa com as provas verdadeiras ao delegado Honório, que já nos esperava. Ele ouviu a confissão de Reis, anotou cada item da documentação e deu ordem de prisão imediata. "Temos tudo o que precisamos, Caio, mas esteja ciente, a comunidade ainda vê esse homem como herói." E ele não estava exagerando. No dia seguinte, as manchetes locais tentavam abafar o escândalo. Parte da população dizia que era invenção, que Clara havia sido sequestrada por terceiros e que o tenente era vítima de uma armação. Mesmo com provas, mesmo com a palavra da própria filha, muitos ainda preferiam o mito à verdade. Mas a verdade agora estava fora da jaula. E não havia como colocá-la de volta. Mas, ao mesmo tempo, caminhoneiros começaram a relatar abusos, mulheres vieram a público contar histórias antigas que antes tinham medo de expor. A cidade estava rachada. De um lado, os que choravam pelo santo da estrada. Do outro, os que começavam a enxergar o monstro que sempre esteve entre eles. Clara, ainda abalada, não quis voltar para casa com a mãe. Pediu para ficar uns dias na casa de Lúcia. Disse que precisava entender o pai que tinha.
E ali, com 12 anos, mostrou uma maturidade que esmagava qualquer desculpa. Vinícius ficou próximo dela, ajudando como podia. Eu observava tudo em silêncio, ciente de que tínhamos vencido uma batalha, mas não a guerra. O inimigo havia sido exposto. Mas a cicatriz daquele enfrentamento ficaria para sempre. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve aqui no canal Estrada Narrada para não perder os próximos capítulos. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou e manda esse vídeo para alguém que também precisa ouvir essa história de coragem e justiça. Até a próxima!